Então, nas últimas semanas tem feito aí uns vídeos sobre nuvem, né? O tanto que a nuvem é importante para todo mundo. E assim, eu acho que hoje é impossível você fazer qualquer coisa sem nuvem, né? Eu acho que a única pessoa no mundo hoje que vive sem nuvem é aquele taxista que eu entrevistei ali. Eu não acabei de falar que eu era analfabeto de tecnologia. Eu sou analfabeto de informática. Mas antes da gente entrar nessa história de nuvem, falar um pouquinho, né, as aplicações, vou explicar o que é isso primeiro, né, Paraíso? Você já explicou um pouco no primeiro vídeo, mas vamos lá, vamos retomar essa história. O que é nuvem? Assim, Igor, é simples, tá? Pode parecer um conceito mais complexo, mas se você parar para pensar, fizer um paralelo, por exemplo, com energia elétrica, tá? Que é o que a gente chama de um serviço público, não? Em inglês, utility, né? O conceito de você ter um serviço que ele é feito em grande escala para várias pessoas poderem compartilhar, né? Na verdade, é como se fosse economia compartilhada antes esse termo existia até, né? Você pensar, por exemplo, lá no fim do século XIX, quando começou a energia elétrica e tudo mais, você tinha empresas que geravam a própria energia, né? Então, se eu queria ter ali uma fábrica, eu tinha que utilizar energia elétrica, né, no início do século XX, eu tinha a minha própria geração, tá? Só que isso não escala, né? Porque eu tinha momentos que eu usava muito, outros momentos eu usava pouco. Então, começaram a aparecer essas empresas que compartilhavam isso, eram grandes geradores de energia, distribuição de energia. No fim das contas, ninguém hoje pensa, eu vou criar aqui a minha própria usina hidrelétrica. É muito incomum acontecer isso, tá? Então, quando você fala de computação em nuvem, é algo muito parecido, né? Hoje ainda as empresas têm seus próprios data centers, montam sua própria infraestrutura, vão tudo ali para eles, né? Mas tem muita ineficiência. Então a ideia de nuvem, que foi um negócio que nasceu há 10 anos atrás, é você poder compartilhar exatamente ativos desse tipo, ou seja, as máquinas, computadores, redes, storage, de forma que você consiga fazer o que vários possam utilizar, de forma que você consiga pegar a média de uso de todo mundo e assim ter que investir menos dinheiro nisso. Vocês acham que ainda dá para fazer alguma coisa sem nuvem hoje? É possível, Viola? Dificilmente. A gente percebe que cada vez mais qualquer interação ou qualquer meio de pagamento, qualquer uso, você vai acabar esbarrando em algum pedacinho da nuvem. Até pra falar, eu acho que você não acertou o desafio do último vídeo, hein? Nossa, é verdade, ela já me chamou a atenção aqui, porque para tirar dinheiro... Para tirar dinheiro tinha alguma coisa conectada, banco digital, ou depois quando você foi pagar o sistema lá da loja, com certeza tinha alguma coisa conectada. É verdade. Paraíso, a gente estava conversando antes aqui, né? Nem para andar de bicicleta hoje se consegue fazer sem nuvem. Para se movimentar é dificílimo, tá? Ou seja, para andar de bike você tem que usar hoje o aplicativo para liberar a bike. Para correr você vai usar monitor cardíaco ligado com a internet para pegar batimento cardíaco. Praticamente nada você consegue fazer sem nuvem. Na verdade a gente está falando aí do monte de dado indo para a nuvem e você tem inteligência artificial associado a isso também, e aí a coisa vai longe, né? Exatamente. Hoje a inteligência artificial é um ramo gigantesco de estudo. Mas isso foi disponibilizado na nuvem, acho que foi a melhor opção que teve, porque qualquer pessoa consegue utilizar. E hoje, falando, né, da IBM Cloud, a gente tem diversos serviços disponíveis para qualquer pessoa. Então, nesse exemplo que o Paraíso falou, quero monitorar os dados, quero fazer previsão. Putz, estou vendo quanto está o batimento cardíaco, subiu um nível mais que normal, já manda um alerta para o familiar ou para o médico, seriam coisas que daria para ser aplicado de jeito muito fácil. A gente fala em inteligência artificial também, né, e aprendizado de máquina. A gente tem aí chatbots, por exemplo, os bancos estão aproveitando muito isso, né? Sim, bastante. Até tem um exemplo bem legal para citar, que a Bia, muita gente já está vendo esses vídeos rolando aí e não entende o que tem por trás. O pessoal lá do time do banco treinou um chatbot para que ele consiga reconhecer, entender e conversar com as pessoas sobre diversos temas. E muita gente fala, poxa, apenas um chatbot, mas o valor que tem nisso é gigantesco, porque a quantidade de informações que o banco tem, quantos dados ele tem disponível, quantas coisas diferentes podem acontecer de um dia para o outro, foi disponibilizado nesse exemplo da Bia, com a utilização de chatbot. Assim, a curva de aprendizado foi gigantesca e ele responde exatamente o que a pessoa quer. Então, a nível de satisfação também acaba sendo bem vantajoso. E vai aprendendo, né? Perguntou alguma coisa, ela não sabe responder, isso vai para um backlog, que aí tem um ser humano que ensina para a máquina. Perfeito. E assim vai, tem um ciclo todo, cada vez ela fica mais inteligente. Exato. E a gente consegue perceber que o nível de assertividade ele cresce, o nível de satisfação ele acompanha e cada vez mais a gente começa a mudar o modo como nós, seres humanos, começamos a interagir com as pessoas e com os sistemas e a tecnologia em si. Então, nuvem pode ser para o usuário final também, você pode comprar um pedacinho de nuvem também. Você pode comprar um pedacinho de novo, você pode comprar um pedacinho para armazenar suas fotos, seu vídeo, seu backup, então você pode sim, o usuário final é totalmente habilitado a utilizar a cloud em geral. O nuvem também traz benefícios para o profissional, né? Assim, quem usa e-mail, por exemplo, está usando nuvem. Né? Como que isso está trazendo benefícios também para as pessoas, assim, enquanto profissionais, enquanto pessoas dentro de uma organização? Cada vez mais que você conseguir alcançar serviços que estão 100% do tempo disponível, escalável, atendendo, você consegue criar camadas para que você não se preocupe mais com aquela coisa que era básica. Você já entra do essencial para cima, trabalhando, produzindo e aí alavancando cada vez mais o que
que você busca com o objetivo final. E tem alguns clientes nossos que estão fazendo isso na prática hoje, coisas disponíveis nesse momento já. Então, um deles é a Iló, né? Que vocês conhecem um pouco melhor, podem falar um pouquinho. Fala aí. Mais uma vez a gente leva, Igor, para o lado de produtividade. Quando a gente fala do case da Iló, cloud mais inteligência artificial ajudando o advogado a ter uma produtividade maior. Então pensa ele tem uma análise de uma minuta de qualquer coisa que ele tem que fazer, ao invés de ele ficar olhando uma por uma, tanto a nuvem quanto a inteligência artificial, ela vem para te criar artifícios de facilidade para que você entenda o que saia com uma probabilidade, com uma resposta final, e isso torna ele cada vez mais ágil e mais rico. Mais rico no sentido de informação, de resposta, de probabilidade, de assertividade, para conseguir tirar ele da zona de fazer um serviço repetitivo todo dia. O que eu acho mais legal é que os serviços na nuvem são para qualquer pessoa e às vezes você pode usar a mesma coisa com outro objetivo. Eu vou contar o caso da Gup, que é uma startup na área de RH, né? E assim, eles usam serviços muito parecidos que a Elo usa, mas com outro objetivo. Eles querem analisar currículo, e a partir disso, o profissional de RH tem muito mais produtividade, todas essas coisas que o Viola já comentou. O que eu gosto de frisar bastante é que isso aqui não está substituindo ninguém, não é que está substituindo o advogado, não é que está substituindo o profissional de RH, eles estão ganhando mais valor para fazer outras coisas. Homem mais máquina, né? Homem mais máquina. Você realmente fazer aquilo que ele deve fazer, Exato, né? Tipo, porque deixar o trabalho repetitivo de lado. Pensa o profissional de RH lendo não sei quantos currículos, não dando a melhor resposta, não fazendo a ligação vaga versus pessoa. Poxa, vamos focar, né, fazer uma entrevista, em fazer um processo mais legal, que são coisas que podem ser empoderadas no momento que eu não preciso mais focar no básico. Mas para a empresa, ela consegue pagar um serviço também, ou ela também tem que fazer investimento? Como que funciona? Tem mais de uma nuvem, né? Acho uma forma fácil de entender, você imagina o seguinte, assim, uma coisa é você construir uma casa para morar, né? Quando você vai construir a casa para morar, você tem que comprar o terreno, fazer construção, preparar ela, mobiliar, aí você consegue morar, né? Quando você pega um hotel, você paga por dia, entra no quarto a qualquer momento, sai e paga quando você está utilizando. O conceito é exatamente o mesmo para a nuvem. Tá? O que as empresas fazem hoje para poder acelerar esses negócios é que eles conseguem, na realidade, entrar nesses quartos de hotel, que são os serviços da nuvem, e rapidamente utilizar e pagar pelo quanto eles usam. E isso cria uma diferença gigantesca em quão rápido eles conseguem fazer as coisas. E não só isso da questão de rapidez, eu acho que torna muito mais democrático, assim. Não são só grandes empresas que usam a nuvem, como a gente diz, tanto empresa cliente final quanto empresa ou até startups também podem consumir o serviço, porque esse modelo pay as you go, de pagar só o quarto, né? Só paga o serviço, então fica muito simples. Uma startup que está começando, eu vou instanciar uma máquina, uma coisa com menos storage. Vai ocupando mais quartos do hotel. Vai ocupando mais quartos do hotel à medida que você tem mais filhos, né? Vamos fazendo analogia aqui, por exemplo. Sté, você falou do pay as you go, né, o pagar por uso. Você tem a questão da democratização aí, você tem também a possibilidade de usar várias nuvens diferentes, né? É o tal do multi-cloud, é isso? Exatamente, esse é totalmente open source, né? Você tem tudo conectado e você pode instanciar onde você quiser e conseguir integrar tudo isso. Vocês querem comentar mais sobre todas as integrações que a gente tem? Eu acho que é válido a gente comentar sobre, quando a gente fala de multi-cloud, a percepção que o mercado tem e o que a gente vê é que não existe uma nuvem. Existem várias nuvens com conceitos diferentes, com usos diferentes, com serviços, o qual você vai encontrar em cada uma delas um serviço melhor, um serviço com característica diferente, e disso tudo você vai compor uma aplicação, um serviço, e aí então você vai ter um produto final. Né? Então, a democratização e eu poder escolher trabalhar no mundo open é onde a gente entende que o multi-cloud vai encontrar. Então, para empresas isso é muito interessante, né? Porque às vezes, lá no passado, no começo da cloud, ou mesmo antes disso, você tinha um serviço e você estava preso a ele, né? Hoje você pode mudar de ideia e ir para o outro lado, uma outra empresa, uma outra nuvem oferecer uma coisa melhor, você pode ir para ela, é isso? O nome do jogo aqui é flexibilidade e opções, tá? As nuvens não são iguais, então a gente tem coisas nas nuvens que são fantásticas, tá? Mas tem outros que têm serviços que são diferenciados também. Então você ter a opção de você poder escolher, né, para aquele contexto específico de negócio, o serviço que se adequa ao que você precisa fazer é fundamental, tá? Um outro ponto também legal é o seguinte, quão acelerado você consegue fazer a adoção de novas tecnologias em função disso, né? A gente comentou muito aqui de inteligência artificial, por exemplo, né? Há uns anos atrás, para alguém poder começar a fazer um projeto com IA, ia demorar meses ou anos, poder se habilitar a começar a fazer alguma coisa. Hoje você entra na nossa nuvem, por exemplo, você consegue literalmente em minutos começar a ter acesso a serviços que são super elaborados. Então, isso volta para a questão de ser algo democrático, né? Você consegue fazer com que empresas e indivíduos tenham acesso a coisas super sofisticadas, super rápido e pagando por uso pelo tempo que precisa. Então, um dos negócios legais, a gente fala muito, por exemplo, de inteligência artificial hoje, essa questão de como é que
inteligência artificial para ajudar os profissionais a serem mais efetivos. Tá? Agora, aqui a gente está falando de startup, né, de empresa que a princípio já nasceu digital. Mas quando a gente olha os clientes lá de trás, né Paraíso? 24 anos de empresa, como que você vê assim, a transformação dos clientes? Assim, lá de Olha, trás, isso é muito né, legal. Eu acho que o caso do Bradesco, por exemplo, é um exemplo de uma organização dessa que tem uma relação de 60 anos com a IBM e que buscou exatamente o Watson como sendo uma forma de se reinventar. Né? Isso é muito legal por quê? Porque você está mudando, na realidade, a forma como os funcionários do Bradesco lidam com tecnologia e também a forma como os clientes do Bradesco lidam com o banco. Tá? Então você pode ver um negócio, banco é uma coisa bastante tradicional, né? Tem algumas centenas de anos aí, né? E você vê a forma como a tecnologia desse tipo é capaz de criar toda uma nova gama de interações dentro e fora da organização, é uma coisa impressionante. Né? Um negócio legal, por exemplo, é o seguinte, né? A Bia começou a fazer o quê? Começou a pegar, não os dados do Bradesco, né, conta corrente, que você tem os dados de operação, mas estava na cabeça das pessoas. Né? Pegar isso e começar a transformar isso em informação, uma metacamada de informação que o banco não tinha mapeado. Estava na cabeça de cada pessoa que trabalhava lá e tudo mais. Então você começou a criar, na realidade, novas áreas de aplicação de tecnologia. Tem pessoas hoje lá que lidam só com curadoria de informação, que é como é que a Bia responde em cada área do banco? Responde da mesma forma? Né? A forma está adequada, não está? Isso cria, na realidade, novas profissões no futuro. Bom, mas aí a gente está falando de aplicação prática, né? Chegou no resultado final ali que o público está realmente vendo, que, né, que a empresa vê. Mas para isso acontecer, tem que ter algo por trás também, né? Que é a tal da nuvem que realmente ninguém vê. Né? O que é essa coisa que tem por trás? E como que você viu a transformação das empresas nesse background aí? Eu costumo brincar com quem trabalha comigo falando assim, né, que o mundo foi feito em 7 dias porque não tinha legado. Né? E o que acontece assim, quando você fala de empresas que começam, que operam já 10, 20, 30 anos, é muito difícil fazer uma transformação e eu acho que a cloud vem para ajudar como uma ferramenta fundamental para poder ajudar nisso. Né? Um exemplo que o Viola conhece bem é o exemplo do Oba, Hortifruti Oba. Fala um pouquinho, Viola. O Hortifruti Oba, ele tem basicamente aperitivos do que a gente contextualizou aqui ele tinha um ambiente legado, ele já tem um ambiente onde ele tinha algumas necessidades, algumas coisas, e a gente leva ele para a cloud. E quando a gente fala de levar para a cloud, aqui a gente está tocando talvez a parte mais higiênica, que nós estamos falando de infraestrutura, nós estamos falando lá de servidor, de manter o ambiente disponível, de manter a frente do caixa funcionando, nós estamos falando de rede, de comunicação, de storage, de backup. Esse tipo de coisa contextualiza não a inovação lá na frente, mas o dia a dia, a operação, a disponibilidade para você ir diretamente num supermercado e conseguir encontrar a compra, a promoção, o desconto, a disponibilidade, este nível de serviço de cloud tem que estar disponível. E aí é o que você falou, não aparece, mas ele está lá, redundante, 100% do tempo disponível, está sendo backupeado, está sendo totalmente operado para que lá na nossa frente, no usuário final, ele não perceba que isso está acontecendo. Isso é interessante, foi um caso que você fala o seguinte, um cliente que sem fazer mudança nenhuma, transformação nenhuma, sai de um ambiente próprio para a nuvem super rápido. Né? Mas tem vários que estão buscando, na realidade, dar o próximo passo, que é pegar as aplicações e fazer uma atualização. Né? E outro exemplo de clientes nossos é o Fidelis, está nesse momento utilizando tecnologias Kubernetes, tecnologias de microserviços, poder montar, pegar as aplicações que existem hoje, renovar elas e fazer com que elas possam ser muito mais flexíveis. Esse é um passo intermediário e permitir que você possa utilizar os serviços nativos de nuvem de uma forma plena. Né? E por que isso é importante? Porque você consegue, no fim das contas, ter uma agilidade, velocidade que você não consegue mantendo o legado. Então, cada cliente que vem, os mais tradicionais, que comentou um pouco do Bradesco, os mais inovadores, comentou um pouco da Elor, eles entram num ponto diferente. O fundamental que a gente consegue, na realidade, oferecer para cada um deles, o sabor exato para aquele momento deles, o momento do tempo. Por isso a gente chama de ida para a nuvem uma jornada, porque cada um é diferente. Nós viemos todos por aqui hoje fazer esse vídeo, né? Cada um saiu de um lugar diferente. O destino é o mesmo, mas o ponto de partida é diferente. Legal. Tem outro case legal de vocês também, que é da American Airlines, né? Que é uma outra pegada também. Sim. A American Airlines é um caso super interessante, novo, uma empresa que tem aí décadas, né? E foi um caso baseado num problema muito real de nós todos aqui, né? Quem já não teve uma situação, está voando, chega lá e tem um problema, por exemplo, um furacão, uma coisa desse tipo, tá? E o objetivo deles é exatamente isso, colocar na mão do cliente deles, do usuário, a possibilidade de ver as alternativas, de novo, escolhas. Tá? Cheguei no aeroporto, o meu voo não vai sair, qual a melhor maneira que eu tenho de sair daqui de acordo com o que eu quero fazer, a forma como eu estou trabalhando. E essa aplicação foi um desenho que a gente fez com eles em pouquíssimo tempo, foi um negócio feito em 6 meses, né? Que permitiu a eles colocar uma aplicação móvel na mão dos clientes deles, de forma que eles soubessem antes que tinha um problema, do que sabiam antes,
e que eles pudessem olhar as alternativas e escolher eles mesmos quais queriam fazer. Não vou ficar mais um dia, quero pegar um voo para outra cidade. E às vezes fazer isso enquanto está em voo ainda, né? Na perna anterior. Então assim, você já não fica naquela ansiedade de esperar chegar para poder Esse é um ver o dos que vai acontecer. pontos, Igor. Assim, a questão é, né, um dos pontos que Cláudio traz que é fundamental é empoderar as pessoas. Tá? O exemplo do American Airlines é um desses exemplos. Tá? Você empoderou as pessoas, empoderou uma empresa e você mudou a relação. Tá? Isso que acontece todo o tempo. E é para todo mundo também, a gente falou de tantos casos, tantas indústrias aqui, né? Desde startup, empresa menor, pessoa física enquanto funcionário de uma empresa gigante tipo American Airlines, banco, é para todo mundo nuvem? Ó, eu sou desenvolvedora, tá? E assim, eu trabalho muito com pessoas técnicas assim, que estão em grandes empresas, quanto cara lá que está começando. E, assim, pelo menos nós disponibilizamos ao máximo o serviço que qualquer um pode utilizar. E muito rápido e muito fácil para trabalhar. Então, a gente tem, falando um pouco, já temos alguns códigos prontos para você quer, eu quero iniciar um processo. Entra no IBM Developer, tem código de tudo que você quiser. Já tem lá um exemplo para poder começar. Estou falando nessa linha, desde o desenvolvedor até a grande empresa vai estar utilizando a cloud da mesma maneira. Eu acho que, de qualquer maneira, sendo o usuário final, a empresa, ou indiferente de qual é a indústria, vai acabar esbarrando em cloud em algum momento. Em qualquer coisa, num servidor, num e-mail, numa característica de serviço, numa inovação, de qualquer maneira você vai acabar permeando o cloud em algum momento da sua vida. Então, qualquer tecnologia que dá certo, ela tende a desaparecer. Né? Então, você não pensa mais no seu celular hoje, você não pensa em uma série de coisas. Porque elas passaram a ser parte do seu dia a dia, fazem parte de como você faz as coisas. E cloud está caminhando para ser exatamente isso também. Tá? Por isso, ter provedores que sejam sólidos é tão importante. Né? Você não pensa que se a Eletropaulo está gerando luz você ou não, simplesmente você usa a luz. Né? E com o cloud vai ser exatamente o mesmo. Por isso ter a IBM, a cloud da IBM e também outros provedores por trás fazem uma diferença muito grande. Você ter a certeza de que, olha, eu vou depender de algo aqui para fazer tarefas que são super críticas e que precisam ter disponibilidade o tempo todo, ter um provedor que seja adequado para isso é fundamental. Voltamos no começo do vídeo, né? Não dá para fazer mais nada sem cloud. E aí, assim, quando a gente começa... Isso é a cloud hoje, né? Assim, 10 anos de cloud, 10 anos de nuvem, já tem tudo isso de avanço. Se a gente parar para pensar nos próximos 10 anos, agora com blockchain, IoT, tantas novas tecnologias chegando e trazendo também benefícios para a nuvem, aí as possibilidades ficam infinitas, né? Vocês conseguem imaginar, assim, como vai ser a cloud daqui a alguns anos? O que eu acho é o seguinte, assim, se perguntasse há 10 anos atrás como ia ser hoje, ninguém daria a resposta certa, tá? Então, você perguntar para nós aqui como é que vai ser daqui a 10 anos, é uma pergunta realmente assim... É melhor não arriscar também, porque esse vídeo vai estar na internet, uma vez na internet... É isso aí. Daqui a 10 anos o pessoal vai ver e vai falar... Esse povo aí tava... Eu tenho assim, para mim que, independente de como a gente tiver daqui a 10 anos, cloud vai ser a base. Então assim, vai surgir serviços novos, serviços que vão concatenar com outras nuvens. A gente pode falar, por exemplo, um exemplo que você comentou, computação quântica. Fala, cara, computação quântica é tão longe, mas hoje já tem um serviço em nuvem pronto para testar, para utilizar. Então se alguém quiser ir lá hoje na nuvem da IBM, quiser fazer um teste, pode. Então eu acho que esse tipo de tecnologia ele vai cada vez mais avançar no sentido do que a gente falou aqui o vídeo inteiro. É democratizar, é produtividade, é trazer cada vez mais a pessoa para testar, usar e gostar e aí dali para frente continuar o uso. Né? A Ginny Rometty, que é presidente e CEO da IBM, ela falou, né, que as empresas hoje usam cerca de 20% do que poderiam utilizar da nuvem, tem ainda 80% aí a ser explorado, possibilidades mil nisso aí, né? Acho que aí entra muita questão de transformação digital, que é tanto que você já comenta aqui no seu canal também, né? Eu acho que estamos entrando nessa linha e muita coisa ainda está por vir com serviços, com coisa que dá para conectar, mas as empresas têm que mudar um pouco o mindset delas também, que dá para utilizar a nuvem, que eu posso me transformar com isso, o que vai trazer de valor. Então eu acredito muito que a gente está criando uma jornada e não é tão fácil, assim, né? No momento você vai fazer esse shift total e mudar o mindset demora um tempo. Então por isso que eu acho que tem tudo um passo a ser caminhado ainda. Mas tem que lembrar que esse crescimento também é exponencial, né? Então assim, 80% vão ser ocupados no mesmo tempo ou menos do que os 20%. Esse 80-20 ele é algo que a gente tem que acompanhar com agilidade. Porque se você perceber que a gente está falando do essencial, que é uma mudança de infra, alguma coisa, mudança de aplicação, a entrada na inteligência artificial, isso pode acontecer rapidamente. Tá? Então esses 80% eles são extremamente importantes. Isso aí, então você que está aí do outro lado, que quer começar a entender mais essa história de nuvem, tem o serviço gratuito da IBM, que você pode usar, né, numa camada light, e tem também os links aqui embaixo com todos esses cases que a gente conversou aqui, que a gente falou a respeito, vocês podem saber um pouco mais sobre isso. Certo, pessoal? Muito obrigado aí pela conversa. Valeu. Obrigada. Obrigado.